Apenas para completar aquela ideia anterior sobre a música do Chorão, né, sobre a questão de lutar pelo que é seu, mas isso é meio em termos de detalhamento sobre quaisquer ataques que as pessoas possam receber, de alguma coisa que lhe seja mais facilmente entregue ou entregada ou dada, ou mesmo até conquistada. Dizer que não a história, por exemplo, não é bem assim, não só em relação a qualquer ataque que eu tenha recebido, mas em relação a outras pessoas. Porque, por exemplo, não é só o fato de uma pessoa eventualmente receber alguma coisa dada, ou várias coisas dadas, e eventualmente ela é ofendida por causa disso. Porque eventualmente para ela foi mais facilmente conferido aquilo. Sim, há esse ponto, né? Mas um desdobramento disso, isso já seria, na verdade, a relativização daquilo que o Chorão está falando, porque não é simplesmente lutar pelo que é seu. Lutar pelo que é seu, mas você recebeu aquilo mais fácil do que o outro que não recebeu com tanta facilidade. Então haveria uma separação aqui, né? Mas há outro desdobramento, né? Então não é só essa primeira questão, que já na verdade relativizaria o próprio conceito. Então não, já há uma diferenciação de como, mas é teu, é lutar pelo que é seu, mas na verdade já foi conquistado com mais facilidade. Inclusive, mesmo que você tenha que lutar depois por isso, você de qualquer forma tem acesso antes do que outras pessoas que teriam mais dificuldade para conquistar alguma coisa teriam, porque elas demorariam mais para obter alguma coisa, enquanto aquela pessoa já recebeu, já lhe foi dado, ela só vai ter que lutar depois para confirmar, mas ela já pode usar antes, né? Então, de qualquer forma, é mais fácil, a comparação vai ser feita, ela é inevitável. Não estou concordando com isso, estou dizendo que isso pode ser um fator que machuque as pessoas que sejam ofendidas com esse tipo de acusação. Mas, ok, esse é o primeiro ponto. Então, esse argumento usado eventualmente contra mim, ele está errado, no sentido, não errado, na verdade não errado, ele é insuficiente para eventualmente explicar e ou superar a situação que eventualmente foi construída ao meu redor e mesmo de outras pessoas, né? Eu imagino que de não poucas pessoas. Então, no primeiro ponto, mas esse é o primeiro ponto, fechando esse primeiro ponto. Mas há um outro desdobramento, há um plus aqui. E aí que tá, interessante, se a gente for pegar agora, descontextualizando de novo a frase do Chorão, acho que essa música era da época que ele estava no Charlie Brown Jr., né? Acho que ele nem sempre esteve no Charlie Brown, não tenho aí totais informações sobre a carreira do Chorão. De qualquer forma, não, porque mesmo quando você fala na luta por aquilo que eventualmente é seu, há um problema. Porque, por exemplo, se eventualmente eu tenho alguma coisa que me é facilmente dada, mas eu vou ter que lutar por isso, os instrumentos que me são conferidos, que eventualmente são dos outros, mas eventualmente são dados para mim, e de alguma forma pertenceria a mim. Mas é que tá, os instrumentos de luta também seriam mais facilmente conferidos a mim. Então, não é só aquilo que é aquilo que realmente é meu. Além disso, os instrumentos para eu proteger aquilo que é meu também me são dados. E isso também torna mais facilmente utilizável. Então, na verdade, é uma bola de neve. Esse desdobramento. Porque, na verdade, assim, tanto a crítica em relação àquilo que eu tenho eventualmente vai ser feita, mas depois você vai ter que, de alguma forma, lutar por aquilo que você tem, porque foi facilmente te dado para, de alguma forma, me igualar com outras pessoas. Não sei se esse é o objetivo. Não, mas é meio fake. Porque, sim, você tem esse primeiro momento de lutar por aquilo que é seu, se você eventualmente é criticado. Aliás, não, minto. O primeiro momento não é isso. O primeiro momento é ser criticado por aquilo que você eventualmente tem. O primeiro momento você recebe alguma coisa e depois você é criticado por isso. E você que genericamente, qualquer pessoa com quem isso aconteça, a luta é depois, para você é criticado por ter alguma coisa mais fácil, por receber de maneira mais fácil e por poder usá-la já desde antes, né? Então são dois elementos aqui, ó. Veja como a gente já vai depurando os detalhamentos. Depois disso, mas agora você vai lutar por aquilo que você tem. Sim, mas aí um outro ponto que atrapalharia justamente essa tese sobre ser criticado por aquilo que se tem e depois tem que lutar por aquilo que se tem, mas justamente é criticado por aquilo que se tem, como eu falei, por ser atingido de maneira mais fácil, já por você poder usar desde antes, mesmo que você tenha de alguma forma que lutar por isso depois, embora talvez nem sempre você vai ter que lutar por isso, mas enfim, vamos partir da premissa de que sim. De qualquer forma, não, porque os instrumentos de luta que você tem
também vão ser justamente objeto de crítica, porque também pertencem a você. Então é um desdobramento. Um segundo momento é uma bola de neve. Porque nesse caso você está sendo criticado por aquilo que você tem e pelo uso dos instrumentos de defesa daquilo que você tem. Então, se você de alguma forma consegue se defender, você vai, mas para você é mais fácil, você tem já mais meios de eventualmente conseguir se defender, ou a nível de sabedoria e tal. Você tem que defender aquilo que é seu. Não, mas espera aí. Os instrumentos que eu usei também me foram dados de maneira mais fácil e eu já posso usar desde antes que outras pessoas que não têm esses instrumentos de defesa. Mas a comparação é a mesma, é um desdobramento, mas é a mesma coisa. Então, lutar pelo que você. Mas aí que tá. Então, mas esse era o meu problema. Isso não é algo que passou despercebido por mim, porque justamente a questão já é antiga. Eu sabia disso. Eu falei, pô, mas peraí. Mesmo que eu lute. Isso já era constatado para mim desde criança. Eu falava, peraí. Mas se eu respondo a pessoa, eles já vão dizer, mas você de alguma forma conseguiu se defender da situação. Claro, para você é mais fácil. Então, continuando, justamente. Os instrumentos de defesa também seriam, na verdade, objeto de crítica. Então, eu constatando isso desde criança, justamente. Pegava e analisava, não, mas peraí, mesmo que eu defenda, as pessoas vão falar, não, mas peraí, você conseguiu se defender, mas você, de alguma forma, para você eventualmente é mais fácil, porque, sei lá, pessoas fazem isso para você, ou elas, vamos dizer, justamente te dão outras coisas que facilitam de alguma forma a sua vida, ou você tem, de repente, até mais tempo para pensar nisso, você tem eventualmente mais condições de ter informações para eventualmente se defender. Então, continuando, justamente, os instrumentos de defesa é a mesma coisa, porque justamente eu vou ter mais condições de usar até melhor os meus instrumentos de defesa porque eu recebo outras coisas que me são dadas com mais facilidade. Ou até mais coisas que outras pessoas não tiveram justamente oportunidade. Então, na depreensão, é a mesma coisa. Então a tua vida de alguma forma é mais fácil, você também consegue pensar nas suas próprias defesas de maneira mais fácil, ou mesmo em busca de material, ou justamente você consegue pensar melhor nos instrumentos de defesa quando outras pessoas não teriam justamente ou tanta capacidade ou até ameaças maiores de retaliação caso eventualmente tentassem algum tipo de como é que eu posso dizer, algum tipo de réplica para eventualmente saírem dessa situação ruim em que foram lançadas. Então é meio complicado, justamente, mas aí está pela questão de a pessoa usar instrumentos de defesa para lutar por aquilo que é dela, mas esses instrumentos de defesa também, na verdade, eles foram dados, ela também pode usar antes. E, portanto, também seria mais fácil para ela. Isso também seria objeto de análise das pessoas que eventualmente criticam de fora. Falar, mas para você é mais fácil se defender. Você tem que pensar em menos coisas, você tem que eventualmente fazer menos coisas e você consegue pensar mais durante mais tempo em se libertar dos argumentos dos outros. Enquanto você, de alguma forma, busca essas réplicas, né, outras pessoas estão fazendo outras coisas por você. Então, eles sempre vão ter uma possibilidade de desdobramento em relação à possibilidade de crítica em relação aos ataques que a pessoa receba. Então, elas podem eventualmente conseguir fazer isso. Elas podem, não, elas fazem esse desdobramento efetivamente. Então, é isso. A pessoa tem, de repente, por educação, alguma coisa, a pessoa é considerado que ela tem justamente melhores condições de fazer a sua própria autodefesa, né? E justamente por ela ter mais e melhores instrumentos, ela pode fazer uma autodefesa melhor, até pela questão da própria educação, justamente. Até por educação é conferido a ela, vamos dizer, pelo menos supostamente, instrumentos de autodefesa que para ela tornem mais fácil, além de ela eventualmente até outro argumento pode ser usado mais tempo para eventualmente pensar nisso. Quando eventualmente isso funciona. Eu já digo de antemão, nem sempre funciona. Mas, no entanto, outras vezes funciona. Então, quer dizer, além de já ter esses instrumentos desde antes e poder usar desde antes. Mesmo que você tenha que confirmar depois, mas justamente, os outros nem recebem, vão ter que conquistar, vão ter que lutar para eventualmente receber depois algo que elas só vão poder usar depois. Às vezes não, a outra pessoa não, já pode usar desde antes, algo que na verdade depois ela talvez tenha que confirmar por uma suposta igualdade. Ela tem que lutar por aquilo que eventualmente é dela. Mas a luta só vem depois, né?
Então, até tudo isso, aqui nesse caso, nos instrumentos de defesa, seriam 4 críticas possíveis, né? Então, cara, só acho que tem que se pensar melhor essa questão da luta. Ou não, ou mesmo até. Não digo descaracterizar totalmente, não, eu acho que não. Acho que a frase eu acho que a frase é correta, não dá para descaracterizar ela totalmente. Eu estou dizendo que quais são as derivações, ou mesmo quais são os pontos em que ela talvez estivesse errada mesmo, ou quais são as derivações em que ela seria ou se tornaria pelo menos questionável. Então, aí, pensando nisso, tanto na minha situação, como situações que eu vi, porque eu vi isso acontecer na prática, não, a frase do Chorão ela não é suficiente, justamente pelas críticas que são posteriores, e que no final sempre gerariam algo que não teria sentido, ou seja, depois, então no final eu teria que lutar por aquilo que é meu, inclusive para proteger os meus próprios instrumentos de defesa, quer dizer, não tem sentido, aí já seria o próprio conceito, na verdade. São os próprios instrumentos de defesa, mas eles também são questionáveis. Eles também são questionáveis sob, vamos dizer, a batuta das mesmas críticas feitas, a batuta não muito correta, das mesmas críticas feitas àquilo que você tem. Mas não é só aquilo que você tem, são os instrumentos de defesa, então, daquilo que você tem, lutar por aquilo que você tem. Os instrumentos de defesa que você tem, que na verdade também são acessíveis desde antes, e que facilitam a vida para você. Mas isso também é objeto de crítica. Então, lutar pelo que é teu, não, mas espera aí. Eu tenho acesso a isso antes, e para mim é dado, portanto é mais fácil. Então, esse é o objeto de crítica. Então é isso que eu estou dizendo. A luta por aquilo que é seu não vai eximir, na verdade, a pessoa. A pessoa já nem seria responsável, como eu falei, porque é dela, né? Você teria como relativizar isso. Mas não vai eximir a pessoa da luta. Então não adianta, vou lutar por aquilo que é seu. Não, mas espera aí. Você vai ser criticado por lutar por aquilo que é seu. Essa é a grande questão. Aqui é a derivação. Aqui não digo nem só o mote, mas aqui é o ponto de giro, né? É o ponto de giro. Não, claro, mas se você luta por aquilo que é seu, usando de instrumentos mais fáceis, você vai ser criticado do mesmo jeito. Essa era uma das prisões, não era a única, mas era uma dos enlaces que eventualmente eu tive na minha vida. Mas isso aí que tá, não é todo mundo que vai encontrar resposta rápida para isso. Então, nem eu sei se eu encontrei respostas inteiramente suficientes. Encontrei algumas, mas não sei se né, embora tenha encontrado muito boas, e acho que até em grande parte, não sei, em alguma parte suficiente. Então eu não sei dizer exatamente qual é a suficiência do meu argumento, são argumentos bons, mas independente, não vou entrar nisso. Mas o ponto de giro aqui, para fechar o raciocínio, é que não, você lutar por aquilo que é seu, você vai ser criticado justamente da mesma forma que você vai ser criticado por alguma coisa que você tem, que você usou de maneira mais fácil, ou que recebeu de maneira mais fácil. Em relação aos instrumentos de luta, é a mesma crítica. Então, essa questão do Chorão aplicada sobre mim, ela na verdade tem que ser, vamos dizer, pensada, refletida, e não é bem assim, porque na verdade você defender aquilo que é seu, não lhe exime da crítica. Talvez você não seja responsável por isso por outros motivos. Não é culpa sua lutar ou ter qualquer coisa que você recebeu. Mas aí por outros argumentos. Agora, o fato de que você lute por si mesmo não é o que vai impedir, ou lute por aquilo que é seu, que também é um pouco lutar por si mesmo, isso não vai impedir você de receber a crítica, de ter instrumentos de luta que na verdade são mais facilmente receptíveis, foram mais facilmente recebidos, e são mais facilmente usados, porque você já pode usar desde antes. Então, no final a crítica vai ser a mesma, então você vai ser criticado do mesmo jeito. Então, o simples fato, o que eu estou tentando dizer é assim, a frase do Chorão não resolve o problema. Lutar por aquilo que é seu não resolve, porque a crítica é desdobrada, como eu acabei de explicar, porque tem um ponto de giro aqui. Então, apenas esse complemento do canal e valeu.